Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos dar continuidade à nossa série História da Redenção, de Gênesis a Apocalipse, da criação à consumação. E hoje é o episódio de número 19. Vamos nessa? Pois bem, só para nós fazermos uma recapitulação do que nós vimos no episódio anterior, no episódio de número 18, nós falamos acerca da transição da teocracia para a monarquia, em que o povo de Deus vai deixar ali de ser uma tribo, governado ali em momentos que Deus levantava juízes, após o povo ali entrar em idolatria, ser afligido por outras nações, se arrepender, orar a Deus, Deus levanta um juiz, e esse juiz, como sendo um tipo de Cristo, salva o povo daquela condição, viviam ali essa teocracia, e aí eles saem da teocracia e vão para a monarquia. Mas nós não falamos ali ainda dos 3 reis de Israel. Falamos em que o povo ele pede a Samuel um rei, e isso vai estar lá em 1 Samuel 8,5. O povo pede a Samuel um rei, e Samuel vai orar a Deus. E quando Samuel ora a Deus, Samuel obtém de Deus a seguinte resposta, de que Samuel dê um rei a eles, porque eles não estão rejeitando Samuel, e sim o próprio Deus. E eles fazem isso desde o Egito. Então, eles vão ter um rei. Deus vai dar um rei a eles. Então, Saul será ungido o primeiro rei de Israel, de toda a nação, de todo o povo de Deus. Né? Então, nós vimos isso no Antigo Testamento, e agora nós vamos entrar na monarquia propriamente dita, em que o primeiro rei será Saul, o segundo rei Davi, o terceiro rei será Salomão, filho de Davi. Então, Saul foi o primeiro rei de Israel ungido por Samuel. Tá? Lembrando que nós estamos falando da história da redenção, Deus atuando ao longo da história para que cumpra a promessa que fez. E lá nos episódios iniciais nós falamos de 2 versículos chaves que a gente não pode tirar da memória, que é o de Gênesis 3,15, que é o chamado proto-evangelho, ou primeiro evangelho, em que Deus promete um redentor, e o de Jeremias 1,12, parte B, em que Deus diz por meio do profeta que ele vela pela palavra dele para que ela se cumpra. Então Deus está atuando na história para cumprir a promessa que fez. E por isso nós vamos ver ao longo de todo o Antigo Testamento sombras de Cristo, sombras ou tipologias de Cristo. Nós vamos ver isso aí de forma frequente no Antigo Testamento. Então, Saul é ungido rei por Samuel, né? E Saul obteve muitas vitórias militares. Tá? Só voltando um pouquinho sobre esse período de transição da teocracia para a monarquia, que eu ia falar no início, acabei aqui esquecendo, é que a motivação que levou o povo a querer um rei, porque o fato de querer um rei para ser governado por ele não é um problema em si. O grande problema está na motivação que levou o povo a pedir um rei. E a motivação foi que eles olharam outras nações que tinham reis. Outras nações possuíam reis e eles eles tinham as outras nações como modelo. Então eles rejeitaram o governo de Deus por meio de Samuel e queriam ser como outras nações, como os outros povos que tinham reis, e eles não possuíam reis. E por isso eles culpavam essa ausência de um líder, de um rei, o fracasso que eles tiveram ao longo de todo o período ali de juízes, de aproximadamente 350 anos. Tá? Então, só abrir esse parêntese voltando lá no início. Tá? Então, Saul obteve várias vitórias, mas chegou ao ponto que Saul saiu para uma de suas batalhas e não consultou Deus, né? E Deus o rejeitou. E depois que Deus o rejeita, Samuel fica com uma certa pena de Saul, vamos dizer assim. Tanto que o próprio Deus fala a Samuel que, olha, eu já rejeitei Saul, esquece, Saul eu já rejeitei, vai lá na casa de Jessé, que lá tem o rei, aquele que eu vou trazer, que vai ser o rei segundo o meu coração, Deus já escolhendo Davi para isso. Você vai ver lá em 1 Samuel 16:1, né? Então Deus rejeita Saul, Samuel fica com dó de Saul, e Deus diz para ele, olha, eu já rejeitei Saul, não adianta, eu já rejeitei, quem está no controle sou eu que estou trabalhando na história para vir Cristo, que será a raiz de Davi, né? Davi
será ungido rei. Então, Samuel, vai até a casa de Jessé, atrás de Davi, para que Davi seja ungido rei. Então, Saul vai morrer. E depois que Saul morre, Davi ele vai ser ungido rei. Tá? 1 Samuel vai falar do reinado de Saul e 2 Samuel vai falar do reinado de Davi. Então, Davi, ele é o apogeu da tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Ele vai ser rei, vai ser sacerdote e vai ser profeta, né? Qualidades ou funções essas somente atribuídas a Cristo, né? E a gente vai também lá no fator Melquisedeque, mas aqui é uma outra coisa, tá? É um tipo de Cristo também, tá? Melquisedeque. Mas, dando a nossa continuidade aqui à nossa história da redenção, Davi vai ser o ápice da tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Ele vai ser ungido rei. Então, Davi, ele é primeiro ungido rei de Judá e depois de toda Israel. E você vai ver isso lá em 2 Samuel 2:4, quando Davi, então, ele é ungido rei. E para a gente falar um pouquinho aqui de Davi, porque no próximo episódio eu quero fazer um resumo das alianças, porque vai ser o episódio de número 20, e aí depois desse episódio nós vamos ter a nossa live a cada 10 episódios. E aí eu quero tratar dessas alianças que Deus fez no Antigo Testamento, desde Adão até Davi. Tá? Então, veja, só falando um pouco de Davi aqui, para a gente poder entender, Deus fez aquela promessa em Gênesis 3,15 e está desenvolvendo essa promessa para que ela se cumpra. E em Davi nós vemos o ápice da tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Tá? Então, é o que nós podemos chamar de que Davi é o apogeu da tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Aí nós vemos a aliança que Deus fez com Adão, fez com Noé, fez com Abraão, Moisés, Davi e, por fim, Cristo. Foram os pactos que Deus foi renovando. Não são várias alianças, mas uma única aliança que Deus foi renovando. E que tipo de aliança é essa? Qual era o objetivo dessa aliança, desse pacto? A redenção do homem por meio da obra de Cristo, que Deus prometeu lá em Gênesis 3,15. Então, veja que Deus está atuando ao longo da história, ao longo de todo o Antigo Testamento, para cumprir a promessa que fez a Adão por ter desobedecido a Deus. Então, Davi, ele é rei, profeta e sacerdote, o mesmo ofício de Cristo. Tá? E aí nós vemos os elementos do pacto davídico, né? Do pacto que Deus fez com Davi, ou melhor, renovou o pacto com Davi, aquele que ele havia feito com Adão lá no início. Então Deus estabelece as regras, nós vamos ver isso lá em 2 Samuel 7, do 8 até o 11. Tá? E as promessas do pacto eram de que teria um nome que iria governar num lugar, né, Jerusalém, a vitória, depois descanso, a dinastia davídica, o reino, o trono, né, e que iria permanecer. Então nós vemos Deus fazendo essas promessas a Davi, de que ele iria ser o rei, de que ele iria governar, de que iria ter um lugar e de que aquele povo seria agora uma nação. Agora tem um sistema de leis, tem um rei, tem um governo, tem um lugar, tem uma cidade, aquele povo agora é uma nação. Então Deus tirou de um homem, que foi Abraão, lá da Mesopotâmia, e agora transformou numa nação para si, com um sistema de leis, com um rei. Agora Davi, o rei segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. E nós temos ali o ápice da tipologia de Cristo no Antigo Testamento, e Deus estabelecendo esses pactos. E o próximo pacto será o pacto perfeito, que é o de Cristo, né? O cumprimento, na verdade, do pacto que Deus fez com Adão lá no Éden. Tá? Então nós vemos que Davi ele é o apogeu da tipologia cristológica no Antigo Testamento. Tá certo? Então nós percebemos que ao longo da história Deus fez o pacto com Adão, depois fez o pacto com Noé, depois o pacto com Abraão, depois o pacto com Moisés e agora o pacto aqui com Davi. E o próximo vai ser com Cristo, né? A nova aliança. Lembrando que não são pactos diferentes, não são alianças diferentes. O que está acontecendo aqui é uma renovação, como eu já disse. Tá? Então, o que nós temos aqui no nosso episódio de hoje é esse reinado. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, que foi segundo o coração de Deus. E Davi queria, então, agora construir o templo para Deus, mas Deus diz para ele, olha, não, você derramou muito sangue, quem vai construir vai ser o teu filho Salomão. Então Salomão, ele constrói o templo. Ele constrói o templo para que Deus, então, seja cultuado no templo. E no nosso próximo episódio nós vamos dividir em duas partes, vamos falar do templo que Salomão ele construiu, como era feito o culto, o que aqueles elementos ali do templo eles representavam como sombra do corpo de Cristo, e vamos
falar da outra parte acerca dessas alianças que Deus foi renovando ao longo da sua promessa, ao longo da história, tá certo? Então esse foi o nosso episódio de hoje, episódio número 20, tá certo? Que Deus possa te abençoar. Se você gostou, curte, compartilha, comenta e até o nosso próximo episódio. E lembrando que os vídeos aqui no canal saem às segundas e sextas-feiras. E, às segundas e quarta. Às sextas, nós temos um quadro aqui do canal, Descomplicando o Texto, que toda sexta-feira a gente separa um texto para poder fazer uma explicação de forma resumida, ainda que simples, mas com o intuito de esclarecer aquele texto, tá certo? Então, se você gostou, mais uma vez, curte, compartilha, comenta. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.